E aí, galera, eu havia dito que eu ia comentar aí em outros vídeos aqui na construção sobre a ideia do mezanino, né? Então vou falar rapidinho aí, de repente alguém pode aproveitar essa ideia aí. Então o que que acontece, ó? Eu tenho um espaço aqui é a parte de cima, né? Tem a casa embaixo lá, né? E a parte de cima eu resolvi pegar e fazer, eu tenho um espaço, fora outros cômodos para lá, né? Eu tenho um espaço aqui de 12 metros por 4, certo? Então o que eu fiz com esse espaço? Em princípio, eu ia erguer a parede aí até 2,70 m e depois colocar mais 1 metro para cima, que eu não ia fazer laje, lógico, né? Porque tem lá, aqui é laje, né? Onde é o piso, né? Que tem a casa embaixo. Mas aí eu ia fazer esse espaço aqui em cima, né? E eu ia erguer até o pé direito de 2,70 m, que é o convencional, e depois erguer mais 1 metro, 1 metro e pouquinho, que é onde ficaria o vão, onde eu colocaria a estrutura para telha, né? E ficaria o vão lá para não ficar muito quente, abafado. Então fica da telha até o forro, ficaria 1 metro assim, né? E aí eu ia fazer uma estrutura e colocar um forro, né? Exemplo de um cômodo tradicional aí. Aí eu pensei o seguinte, falei, bom, se vai dar 2,70 m com mais um metro para dar 3,70 m, falei, poxa, eu vou erguer mais 1 metro essa parede, vai ficar com 4,70 m. Ou seja, mais 1 metro não é tanta coisa, né? Então o que que eu fiz? Eu ergui uma parede na volta toda que tem 4,70 m. Aí eu coloquei um banheiro aqui, né, no meio aqui, que eu até falei do forro PVC, né? Mas eu fiquei com uma parede aqui de 4,70 m. Então, o telhado ficou alto, ficou lá em cima, em 4,70 m. Mas aí o que que eu fiz? Eu peguei, tá vendo? Na metade do cômodo, mais ou menos, não na metade, né? Ficou quase na metade. Eu peguei e coloquei essas vigas, né? A altura de 2,40 m. Então, levando em conta que o pé direito convencional aí tem em torno, tem 2,70 m, 2,60 m, 2,70 m, né? Esse aqui teoricamente ficou mais baixo, ficou com 2,40 m, mas ficou uma altura considerável, razoável, né? Obviamente, se eu fosse colocar viga nessa altura em todo esse espaço aqui, ia dar uma sensação claustrofóbica, digamos assim, porque ele ia ficar baixo, né? E, por outro lado, o andar de cima, que ficou com 2,20 m, também ficaria baixo, né? Porque, veja bem, aquela parede tem 4,70 m, certo? Aí eu tenho mais a largura do piso, certo? Que é a largura, os 15 centímetros da viga. Depois também tem aqui, tem o compensado que vai em cima da viga, né? E aí você tem também o forro aqui. Então você acaba perdendo 20 centímetros, que é essa espessura aí do piso superior. Porque o piso é quase que se fosse a espessura de uma laje. A laje ela é mais fina, né? Porém mais pesada. Então a ideia aqui foi colocar colocar vigas, né, de 4 metros de comprimento. Ela tem 15 por 70. A viga de 15 por 70 ela consegue suportar e vencer o vão de 4 metros. Se o vão for maior, a viga tem que ser maior. Na internet tem até uns sites que te ajudam a calcular isso daí, né? Então essa viga ela tem 15 centímetros por 5 centímetros, né? Então ela vence esse vão. E aí a cada meio metro foi colocada uma viga dessa, certo? Essa estrutura aqui, só abrindo um parênteses aqui, essa estrutura aqui de conduíte aí, é toda a fiação que eu estou planejando aqui, e ela vai ficar dentro do forro, tá? Vai ficar embutida aí dentro do forro. Depois eu vou colocar o forro aí, não vai aparecer nada disso. Mas enfim, voltando.
A viga eu chumbei na parede, ó, tanto de um lado quanto do outro. Fiz isso em fase de construção, né? Conforme eu ergui a parede a 2,40 m, eu já coloquei as vigas e depois segui a parede até os 4,70 m, né? Que foi aquilo que eu falei, eu deixei ela 1 metro mais alta do que a condição que seria de 3,70 m, que seria numa situação convencional, né? Onde eu teria os 2,70 até o forro e mais 1 metro de vão entre o forro e o telhado, né? Então aqui eu fui subindo a parede, quando chegou em 2,40, já planejado, eu coloquei a estrutura de vigas para suportar o piso do mezanino. Mas o que acontece? Eu fiz isso nessa parte da frente, que seria um cômodo, né? Só que nesse meio aqui, eu deixei aberto. Ou seja, esse meio aqui, ele vai ter um pé direito de 4,70 m, que é o telhado lá em cima, certo? E essa outra parte para cá, ela continuou com os 2,40 m, onde eu coloquei viga do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, certo? Repetindo, eu poderia pôr viga em tudo e fazer com que esse andar todinho aqui embaixo ficasse com 2,40 m e o andar de cima todinho ficasse com 2,20 m. Só que isso ia dar uma sensação claustrofóbica, né? 2,20 m é muito baixo, né? Você ergue a mão, você encosta no teto. E como eu deixei o meio, eu deixei aberto, né? Então você já não tem essa sensação claustrofóbica, né? Então o que acontece? Eu fiquei com o mezanino na parte da frente desse cômodo de 12 metros, né? Essa área de 12 metros, e na parte de trás. Então eu fiquei com o mezanino ali de 4,50 metros até aqui, e fiquei com outro aqui de 3,50 metros, certo? E ambos têm 4 metros de largura, né? E esse vão aqui, ele ficou com 3,30 metros, certo? Então, quer dizer, mas essas medidas são aproximadas. Somando tudo isso aí vai dar quase 12 metros, né? E aqui ficou uma passarela, né? No mezanino, que é onde une um mezanino com o outro, né? Então esse cômodo aqui, ele está interligado com o de lá em cima. Aqui eu coloquei uns parapeitos. É lógico que tem uma estrutura aqui que vai ser removida, que eu ainda estou utilizando para trabalhos, né? Lá na parte de cima, porque esse vão aqui ele vai ficar todo livre, todo aberto, né? E ali tem que ter os parapeitos. E que agora é só uma estrutura que depois vai ter acabamento final. Eu vou mostrar tudo isso quando estiver pronto, né? Mas a ideia aqui é mostrar que eu aproveitei esse espaço aqui. Eu coloquei 1 metro a mais. Qual que é a desvantagem de você fazer isso daí? A desvantagem é que quando você faz no convencional, você faz um pé direito de 2... Eu estou sendo repetitivo, mas é para frisar bem isso, tá? Quando você faz o convencional, que você tem um pé direito de 2,70 m, você tem um espaço tranquilo para circulação de ar, para não ficar abafado até o ambiente. Não é só a sensação claustrofóbica, é também em dias quentes aí fica bem complicado. Então você tem no convencional 2,70 m e depois do forro até o telhado você tem 1 metro, né? Esse 1 metro ele te deixa circular melhor, você tem uma ventilação melhor e você não tem em dias quentes a situação de ficar com o cômodo muito abafado, né? Quando eu optei fazer aumentar mais 1 metro lá, veja bem, o forro que está sendo colocado lá em cima, ó, ele vai quase que encostado lá no telhado. Ele tem 20 centímetros lá de distância do telhado. Então, e aí isso junta com a situação desse pé direito ter 2,20 m, né? Então você teria um problema
de ficar muito quente, né? Em dias quentes, né? Você está muito próximo lá do telhado e sem esse vão lá em cima e com o pé direito baixo, então você tem todo um problema lá no mezanino, né? Então, para resolver esse problema, é o que eu estou dizendo, eu deixei esse vão aqui, que eu fico com o pé direito de 4,70 m. Digamos que isso aqui seria uma sala, né? Então você tem uma sala aqui com 4,70 m no pé direito. E os demais cômodos, as demais partes dessa área aqui ficaria com 2,40 m, né? Só que para resolver também esse problema de lá estar com 2,20 m e próximo ao forro, eu tive que optar por umas soluções no telhado aí. Uma das coisas que foi que eu falei no outro vídeo, eu usei uma telha de PVC, né? Essa telha de PVC, ela já reduz essa absorção de calor, né? Já diminui essa temperatura que transfere para o ambiente, né? Abaixo da telha de PVC, né? Tem aqueles 20 centímetros, mais ou menos, que é a largura daquela viga, né? Lá de cima, né? E esses 20 centímetros eles vão ajudar um pouco nessa dissipar esse calor, né? Só que abaixo da telha de PVC também eu coloquei manta térmica em todos esses... tem quase 50 metros quadrados, acho que tem 50 metros quadrados, né? Em toda essa estrutura do telhado, abaixo da telha tem essa manta térmica, que é o que a gente está vendo ali, né? Essa prateada, né? Ela tem dos dois lados, é dupla, né? Que fala, tanto faz o lado que você põe, ela isola, faz o isolamento, né? Que já derruba também essa transferência de calor, né? E aí depois, na estrutura de sarrafo que eu coloquei ali, que foi feito o nivelamento, que é para prender o forro de PVC, eu ainda coloquei isopor. E o isopor ele faz essa isolação térmica, né? E depois abaixo do isopor vai o forro de PVC, que também ajuda, né? Fazer esse isolamento todo, né? Então, isso aí foi algumas medidas que eu tive que adotar para não ter uma transferência de calor muito grande ali, né? Porque senão ia ficar impossível o convívio lá na parte de cima, no mezanino, num dia de sol quente, por exemplo, né? Imagina, se fosse uma telha daquelas de fibrocimento, que antigamente era de amianto, né? E imagina a transferência de calor que ia ficar ali, ia ficar um forno, né, ali em cima, né? Então, essa foi a ideia de aproveitar esse espaço da melhor forma possível. Então, onde eu teria aqui 50 metros quadrados, agora eu tenho 100, né? Então eu fiquei com um espaço aqui em cima de 100 metros quadrados. Quer dizer, eu estou falando só dessa parte aqui, né? Que aqui tem outros cômodos para lá, né? Mas só essa parte aqui é que eu adotei essa ideia. Ficaria um espaço de 4 por 20. Na verdade ficou 2, né? Ficou um na parte de baixo e um na parte de cima. Então a ideia é essa, tá? Pegar um cômodo, deixar ele mais alto, colocar essas vigas, tá? E depois, na parte de cima, você cuidar um pouco aí dessa transferência de calor que vem lá do telhado, né? E também tem eu tive a preocupação de deixar uma parte, não vou dizer que é metade mas pelo menos aqui 30% desse espaço, ele ficou com o pé direito completo, né? Pé direito duplo, quase que fala, né? Que é os 4,70 m. Aí isso aqui vai providenciar, dissipar bem esse calor, deixar bem arejado, não dar essa sensação claustrofóbica aí. E para finalizar, na parte de cima aqui ainda tá com uma escadinha de madeira aqui. Depois, obviamente, vai ter uma escada decente, né? Uma escada de verdade, né? Mas aqui a gente vê que tem aqui a viga, né? Os 15 da viga. E tem quase 20 aqui, acho que é 17 desse compensado. É um compensado naval que eu utilizei, né? Mas pode ser... Tem gente que coloca assoalho também, né? Tem várias formas de utilizar. E aqui eu coloquei
esse compensado em toda a estrutura do mezanino. E em cima desse compensado aí, a gente vai ter piso laminado, né? A exemplo do andar de baixo. Ali tem uma porta que sai para outro cômodo lá também, que nem eu falei. Mas enfim, a ideia foi essa daí, ó. Transformar o que seria uma área de 12 por 4, transformar ela em 2 andares. Sem ter que pôr laje, sem ter que... Porque assim, aqui também já tem uma casa embaixo, tá? Isso aqui não tinha estrutura para mais uma laje. Talvez até tivesse, mas a gente não sabe o histórico, né? Então, a gente optou ganhar esse espaço, aumentando mais 2 metros só, na altura da construção, né? Das paredes, né? Aumentou mais 1 metro, perdeu o vão livre lá, que seria entre o forro e o telhado, mas ganhou em espaço aqui. Então isso aí é uma ideia que talvez pode favorecer quem quiser tá fazendo, às vezes está fazendo um cômodo ou mesmo uma área em cima da casa, ou quer usar essa ideia de fazer o mezanino, tá? Então é interessante. O mezanino, ele é basicamente um sanduíche, né? Você coloca as vigas, em cima vai o piso e embaixo vai o forro. E por dentro dele você corre aí com os conduíte, com instalação, com o que você quiser. E depois com o forro, ele fica com o acabamento legalzinho aqui. Não dá nem para perceber que ali por baixo tem toda essa estrutura. Você pode pôr encanamento, você pode pôr tudo aí dentro desse sanduíche aí, né? Então essa aí é a ideia do mezanino. Aqui ainda vai ser feito todo um acabamento aí nesses parapeito, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Se alguém aí tiver interessado aí em fazer alguma maluquice dessa daí, eu vou colocar o vídeo do acabamento final aí, mas eu tô bastante satisfeito aí com o resultado aí, como que tá ficando. Foi o melhor aproveitamento que a gente teve desse espaço aqui. Valeu, pessoal, até mais.